Esse é o Psicologia na Veia e hoje nós estamos com a professora doutora Bruna Trevisan para falar um pouquinho para a gente sobre a integração entre neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental. Obrigado, Bruna, por ter aceito o convite. E antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem você é e um pouquinho do que você faz. Tá bom. Bom, desde a graduação, venho trabalhando com pesquisa em neuropsicologia infantil, especialmente em crianças com transtornos de aprendizagem e déficit de atenção e hiperatividade, e ao mesmo tempo com a terapia cognitivo-comportamental também. Aí fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento, sempre com um projeto de pesquisa da neuropsicologia no TDAH, e na prática clínica com a cognitivo-comportamental, além da avaliação neuropsicológica. Hoje você dá aula? Sim, dou aula no na pós-graduação de neuropsicologia do Hospital das Clínicas, da USP, e no CTC Vida. Então eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, né? Que seria como é que você entende que a neuropsicologia pode contribuir para a prática clínica dos terapeutas cognitivos comportamentais? É uma pergunta grande, né? Mas eu acho que é praticamente essencial, na maioria das queixas que a gente recebe, pensando aqui, olhando assim, tendo o ponto de vista do terapeuta cognitivo-comportamental, né? Para esse terapeuta, qual seria a importância, então, do conhecimento em neuropsicologia? Acho que a gente pode assim, quando a gente vai procurar na literatura, na verdade, o que a gente encontra, geralmente, a integração mais próxima que a gente encontra claramente, assim, mais divulgada é ganhos do ponto de vista neurológico após TCC, né? Pré e pós-intervenção, né? Ou tipos de prejuízo neuropsicológico que os pacientes com queixas emocionais apresentam, né? Mas a gente não tem algo tão estruturado, tão divulgado, tão estudado com essa integração na prática, né? A gente sabe, obviamente, que há intervenções muito semelhantes, se não iguais, nas duas práticas. Então, de um profissional que diz que faz reabilitação neuropsicológica e um profissional que faz terapia cognitivo-comportamental, às vezes eles usam as mesmas técnicas, mas com nomes diferentes, né? Mas eu acho que pensando na integração em si, enquanto campo de conhecimento, né? De forma geral, a gente pode pensar em alguns aspectos. O primeiro é entender a queixa, né? Então, às vezes, o paciente chega com uma queixa específica e a gente, sem uma avaliação neuropsicológica, sem uma compreensão do funcionamento cognitivo daquele paciente, a gente não vai conseguir entender muito bem de onde vem aquela queixa, né? Discriminar. Então, de repente, vem um paciente com uma queixa de desorganização, de esquecimento, né? Então, é aquela velha história, ele esquece realmente uma questão de memória ou ele tem uma dificuldade de prestar atenção? Então você acha que o conhecimento de processamento cognitivo, da psicologia cognitiva, os modelos que a neuropsicologia tem, ajudaria muito a elucidar se o problema seria Da basicamente neuropsicologia. atencional. Da Sim. neuropsicologia com base em teoria Aham. cognitiva, psicologia cognitiva, né? De Sim. processamento da informação. Não a neuropsicologia clássica, mas Aham. Sim, pra gente, inclusive para entender aquele paciente especificamente, o perfil dele, né? Porque eu posso ter dois pacientes com queixa de esquecimento, né? E um pode ser um TDAH, né? Ou um paciente sofreu um acidente, nunca passou por uma avaliação específica e tem um prejuízo específico por conta atencional. desse acidente, não sei, alguma alteração neurológica mais específica, né? Ou não, né? De repente é um paciente que não teve a oportunidade de aprender a se organizar. Ele não tem uma queixa cognitiva específica. Então, eu entendendo aonde está exatamente a dificuldade, né, o prejuízo cognitivo, eu conseguir fazer um plano de tratamento da terapia mais adequado, né? E não só em função da queixa, né? Mas às vezes, por exemplo, a queixa está relacionada a uma questão emocional específica que vem para a terapia cognitiva, né? Mas eu vou ter problemas no plano de intervenção, né?
Então, ok, não tive problemas para estabelecer minhas metas, né, esclarecer minhas queixas, fazer a formulação do caso, mas lá na hora de executar o plano de intervenção, vai ser um paciente que não vai conseguir fazer a tarefa de casa, não vai conseguir manejar o tempo dos tópicos da terapia, não vai conseguir ser colaborativo na hora de estabelecer a agenda da sessão. E aí você não está entendendo por que ele não está funcionando, né? Então, um paciente que teve crises de ansiedade muito importantes, ele vai chegar totalmente desorganizado e você não vai conseguir manejar se você não entender muito daquilo, né? Então, por exemplo, se pela avaliação neuropsicológica você tem um perfil mais ou menos de funcionamento executivo, ou de problema de memória de trabalho, isso explicaria a desorganização dele para executar as práticas da semana da terapia. E isso, então, daria uma informação essencial para o terapeuta saber o que fazer. Ajudaria a entender. Então, por exemplo, e ainda assim, ok, tem prejuízo de funções executivas, mas de que tipo de funções executivas? Né? Qual a habilidade? Qual a habilidade especificamente? Né? É um prejuízo mais generalizado, ele tem um prejuízo em processamentos mais complexos, como planejamento, organização, ou ele tem prejuízos desde engajamento, ou até controle inibitório, né? Ou ainda, em que situações essas dificuldades aparecem, que de repente também não é uma dificuldade generalizada, né? Então, isso ajudaria também a você escolher a técnica, saber como envolvê-lo, saber o nível de exigência que você pode ter nas técnicas que você está utilizando e na expectativa da evolução do caso. Como né? melhor organizar, talvez, a sessão. Sim. O próprio nível de inteligência, né? O QI já dá uma noção também de o quanto você pode esperar, né, da resposta dele, quanto de abstração você pode esperar nas técnicas que você vai utilizar, como você vai escolher, se você vai precisar escolher intervenções mais concretas, mais visuais, você pode exigir um nível de elaboração e de autonomia muito maior daquele paciente, né? Interessante. Então você colocaria elucidação da queixa, aprofundamento da queixa. A partir disso também o perfil neuropsicológico vai dar dicas de como organizar as práticas e o que esperar. Isso, eu acho que a gente pode pensar no esclarecimento da queixa, a gente pode pensar nisso que eu falei nas intervenções, né? Então, os obstáculos que você pode ter depois que você já fez o plano de tratamento. Fora de ordem aqui, né? A gente pode pensar no estabelecimento de metas. Então, um outro exemplo, né? Com relação às metas, que tá entre a queixa e a meta, né? Então, a queixa chega assim, meu filho não aprende. Meu filho não aprende porque ele é muito ansioso, né? E aí ele fica, né, tem uma série de gatilhos que faz com que ele não consiga prestar atenção na aula por ser muito ansioso, ou não consiga, ou procrastine porque ele se exige demais, é muito perfeccionista, etc. Ou ele não aprende porque ele não teve um ambiente que estimulou e apresentou exemplos de como se organizar, ou formas de estratégias de aprendizagem, etc. Ou porque ele tem uma série de perfis cognitivos diferentes. Ele não pode não aprender porque ele não presta atenção adequadamente, ou porque ele não tem funções executivas também totalmente desenvolvidas, ou adequadamente desenvolvidas para a idade, que podem ajudar ele a se organizar e etc. Ou porque ele tem um prejuízo específico de rota fonológica para leitura, então por ter um prejuízo de leitura, então ele vai ter dificuldade de aprendizagem, então na avaliação, né, ou compreendendo melhor essa avaliação que chega desse paciente, eu consigo entender melhor esse funcionamento e estabelecer melhor as metas, né, o que esperar daquele paciente, o que eu preciso trabalhar com ele, né. Psiquiatra pede muito avaliação neuropsicológica? É bem comum, não sei os que não, eu sei os que chegam pra mim que eles pedem, né, mas assim, acho que tem sido cada vez mais comum eles pedirem, né? Para poder não só ajudar a realizar os encaminhamentos mais adequados, mas também para que o profissional que vai receber saiba justamente fazer um plano de tratamento mais adequado, além da ideia de esclarecer melhor o diagnóstico, né? Uma outra coisa, acho que um outro ponto que a gente poderia acrescentar aí nessa integração, além das metas, dos planos de intervenção e do diagnóstico, é
pensar na formulação do caso. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a avaliação que a gente faz inicial é sempre direcionado a fazer uma conceitualização cognitiva, uma formulação do caso, né? Então, um dos aspectos da formulação de caso é fazer um levantamento de vulnerabilidade, de fatores do histórico de vida que favorecem o desenvolvimento das crenças disfuncionais. Né? Então, tem alguns fatores do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, o próprio TDAH, a dislexia, não são coisas que acontecem em algum momento da vida. Eles vêm ao longo do desenvolvimento. Então, eles estão ao longo da história daquela criança. E são coisas que não são inicialmente percebidas, porque elas são observadas de acordo com o aumento da demanda da vida da criança. Né? Então, só que até que esse diagnóstico seja observado, a criança já tem, né, o transtorno. Então, ela vai tendo situações de vida, ela vai tendo situações de insucesso, enfim, né, de errar muito, de ter que se esforçar mais que os colegas, de levar broncas da professora, e, enfim, e levar certos rótulos que favorecem com que ela desenvolva algumas crenças disfuncionais, Sim, né? sim. Isso entraria, por exemplo, como um fator de vulnerabilidade Fator de vulnerabilidade na formação do caso, né? Então, seria crenças do tipo, eu sou burro, eu sou incapaz. Um gatilho ambiental X passaria também por esse viés de vulnerabilidade que chegaria até a ativação da crença de pensamento disfuncional. Isso, e os gatilhos também entrariam nessa compreensão, né? Então, por exemplo, uma criança com dislexia, diante de situações em que ela tem que ler em voz alta na sala de aula. É um gatilho, super gatilho. Já tem uma crença de que, sei lá, de incompetência ou de dificuldade, eu sou burra, e mais somada à dificuldade do TDAH, fica uma coisa... Sim, e dentro da formulação ainda, a gente pode pensar nos precipitantes, né? Que são situações que acontecem no meio, né, da história de vida ali, de uma forma, é um gatilho super importante, né? Um marco de vida que faz com que, então, passe a desenvolver, então, ou exacerbar uma crença disfuncional, mas, enfim, trazer a queixa principal desse paciente, né? Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC, por exemplo, né? Sim. Algo assim, então, seria um precipitante na vida dele que passa a ter, então, trazer pensamentos do tipo que não tô dando conta, não vou conseguir, não sou mais quem eu era, né? Isso traz uma série de informações importantes para TCC. O seu foco maior é na área da infância, né? Não só, mas o foco maior parece ser na infância. E quais seriam os transtornos que você acha que seria fundamental a integração entre TCC e neuropsicologia? Bom, vou falar pela área que eu conheço mais, né? Então, justamente por trabalhar muito mais com essa área de infância, eu vejo que quase que não dá para trabalhar com TDAH e com transtorno de aprendizagem sem o conhecimento da neuropsicologia. Obviamente, se o profissional, ou se o terapeuta, ele trabalha com o neuropsicólogo, essa conversa vai ser muito próxima e vai facilitar. Mas é muito interessante que ele tem essa compreensão. O terapeuta cognitivo. Tem essa formação em neuropsicologia, ou esse conhecimento, né? Para poder conduzir, e não só compreender, fazer uma boa formulação, como fazer um plano de tratamento adequado e fazer a condução do caso de uma forma mais adequada, né? Então, praticamente toda a transtorno de aprendizado seria importante. Porque assim, o transtorno de aprendizagem em si, ele não tem como principal intervenção a terapia cognitivo-comportamental. Mas, assim como a maior parte dos transtornos mentais e transtornos do neurodesenvolvimento, tem a comorbidade, a alteração cognitiva ela é principal, mas tem muita comorbidade comportamental, emocional, então acaba vindo para TCC também, né? E para entender o funcionamento desse paciente, esses gatilhos, né, e etc, é importante. Do TDAH ainda mais, porque esse conhecimento, essa demanda... É quase que um transtorno que a interface das duas práticas. Exatamente. Fica difícil, não. Focando, então, no TDAH, eu me lembro quando ele estava na iniciação científica, né? Que inclusive a gente fez junto a iniciação científica. Existia aquela hipótese do Barclay, né? Antiga, né? De que o TDAH é explicado só por alteração de controle inibitório, como se tivesse feito uma grande descoberta e resolveria a vida de todo mundo, né? Se fosse só controle inibitório.
Mas aí o tempo vai passando, outras questões vão surgindo e outras ideias que já existiam começam a ser integradas. Aí você vê que tem um perfil de TDAH que não tem alteração de controle inibitório, mas começa a aparecer o que se chama de aversão à demora, que é um outro perfil, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Um outro perfil de regulação do estado, que é uma outra habilidade alterada. Você tem o sluggish cognitive tempo, né? Memória de trabalho, funções executivas. Quer dizer, você começa a ver um monte de perfil de alteração neuropsicológica no TDAH, né? De certo modo você já foi explicando, né, nas suas respostas prévias, mas a pergunta é como que o terapeuta cognitivo comportamental pode utilizar esses dados? Porque são estudos da neurociência, né? Não são estudos da terapia. O terapeuta cognitivo comportamental não estuda essas coisas necessariamente. Então são artigos super novos ou que vêm sendo publicados ao longo das últimas décadas que, se ele tiver conhecimento, parece que a intervenção dele vai ser totalmente outra. Né? E os cursos de especializações, eles não focam nisso. Não. Eles não dão essa noção. Não, é ótimo você ter falado isso. Porque o TDAH, por mais que a gente tenha protocolos de intervenção no TDAH, etc., cada paciente é assim, né? Tudo bem, ele preenche o critério lá, mas o perfil dele pode ser totalmente diferente, né? Então tem o paciente que ele é mais impulsivo, tem o paciente que, o sluggish, por exemplo, ele é mais lentificado, né? Aquele paciente que ele vai... No mundo interno. Vai ficar se esticando na hora de fazer tarefa e tal, né? É que tem que ter uma noção qualitativa Vai com esses enrolar a pacientes. mãe e o pai até... Tem que ter uma noção qualitativa com esses pacientes, né? Sim. Ou fenomenológica. Sim. E que mais? O regulação do estado, né? Ele vai ser um paciente que hora ele vai responder a estímulos mais rapidamente, hora ele vai precisar vai estar mais lentificado, a depender do estímulo, né? Enfim, assim, dependendo, pode ser TDAH. Todo mundo é TDAH. Todo mundo é TDAH, mas dependendo do perfil daquele paciente, a intervenção vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu pegar aquele livro, Manual do Paciente, dominando o TDAH adulto para pacientes, lá tem um protocolo fechadinho. Claro, a técnica funciona. Sim, se for trabalhar em grupo, vai me ajudar muito. Porque num grupo eu não vou conseguir me atentar muito a perfis específicos. Mas se o paciente não adere ou não tem o resultado que você espera, pode ser que porque tem um perfil aqui sim. escondido que o manualzinho lá... Lógico. Super manualzinho, do modo de falar. Não, é uma super ferramenta, só que a gente tem que saber usar, né? A gente não pode ser um leitor e aplicador, né? A gente tem que fazer a formulação do caso, tem que estabelecer as metas específicas daquele paciente. Eu acho que assim, a gente pode até ter uma visão geral, assim, de que, a gente tem, então, terapia cognitivo-comportamental. Pensando em crianças, já que a gente está falando tanto de crianças, né? Pensando nas crianças, a gente vai ter, então, adaptações da terapia cognitivo-comportamental para as crianças. Que já é uma coisa que não depende da neuropsicologia. Mas aí, por exemplo, eu vou precisar de adaptações da TCC para crianças com deficiência intelectual, por exemplo, que já demanda um pouco mais do conhecimento da neuropsicologia. E vou precisar ainda de adaptações para crianças com deficiência intelectual, mas para aquele meu paciente especificamente, que tem as características que outras crianças com deficiência intelectual não têm. E aí sim é a importância primordial da neuropsicologia. Por conhecimento. Mas assim, é importante hoje que reforçar, a gente tá falando das crianças, muito de TDAH e tal, mas a gente sabe que pacientes adultos com bipolar, com esquizofrenia, com depressão, têm prejuízos cognitivos importantes bem também. Importantes. Né? Que essa integração toda... Sim, que daí vai, né, enfim, vai ter toda a repercussão dessa dificuldade na intervenção também. E uma última questão que eu vejo, inclusive na prática de TCC com esquizofrenia, é que, muitas vezes, os resultados da avaliação neuropsi, elas não necessariamente confirmam os sintomas clínicos, né? Às vezes, clinicamente, você enxerga alteração de comportamento, enxerga desadaptação, né?
E que, teoricamente, faz um super sentido aquele comportamento desorganizado ter uma correlação com uma alteração de função executiva. Só que aí você aplica o teste de função executiva, de memória do trabalho, e o paciente vai super bem nos testes. A inteligência dele vai muito bem, obrigado. A atenção dele nos testes que vai muito bem, obrigado. Mas na prática ele é desfocado, ele não foca e não consegue acontecer nada. Isso é um problema, né? Essa pergunta que eu estou te fazendo é um problema enorme para todos nós. Inclusive tem meta-análises, né, que mostram que tem uma parcela da população, por exemplo, com TDAH, mesmo com esquizofrenia. Embora na esquizofrenia você explica uma possibilidade que talvez os pacientes tivessem um dado de cognição pré-mórbido muito mais elevada e que na hora que você avalia, eles estão na média. Então dá a impressão que eles não têm déficit, mas como você não tem dado pré-mórbido, na verdade eles estão em prejuízo. Em TDAH, como ela não é crônica como a esquizofrenia, você não poderia ter essa saída, né? Mas então, o fato é que clinicamente preenche muitos dos critérios, se estabelece o diagnóstico primariamente pelo sintoma clínico, e às vezes o teste não pega. E aí, como é que você enxerga isso? E eu sei que não dá pra resolver essa questão, mas... Até eu tava falando com uma amiga, discutindo um caso esses dias, ela falou, poxa, gente, às vezes eu reclamo com as mães que elas não leram o manual diagnóstico direito. Eu achei uma boa colocação. Não, mas assim, por exemplo, o TDAH, a gente tá falando do TDAH, né? Os critérios diagnósticos dele não tem nada a ver com neuropsicologia, assim. Ele pode preencher os critérios, né? Se ele for mal, é um exame complementar, né? É a avaliação clínica, né? Então, ele não precisa ir mal nos testes de atenção e de funções executivas de memória operacional para poder ter o diagnóstico, né? E acontece, inclusive, isso, né? A questão é que, e justamente não entrou como critério, provavelmente por conta disso, né? Por conta dessa falta no DSM-5. No DSM-5, mas o que acontece? No dia a dia, a gente vê alterações funcionais de funções executivas, por exemplo, de memória operacional. Então vai ser aquela pessoa, né? Aquela criança com TDAH que não consegue estabelecer prioridade, não consegue selecionar os materiais que ela precisa ir para a escola, vive perdendo as coisas, né? Enfim, que são alguns dos sintomas do TDAH, mas que são característicos de dificuldade de funções executivas, de organização, né? Não consegue manter a atenção em algo que normalmente a gente espera, né? Então, funcionalmente, aquela dificuldade existe, né? Então, o que você está me falando é que muitas vezes os nossos testes carecem de uma validade de critério, ou seja, validade ecológica. Porque o neuropsicólogo chama de validade ecológica, mas na verdade em psicometria a gente sabe que chama de validade de critério, né? Preditivo ou concorrente. Então você está falando que é um problema psicométrico. Talvez os nossos testes eles tenham validade de construto, tenham validade de conteúdo, tem precisão, mas quando você cai na validade de critério, pelo menos critério tendo a funcionalidade como critério externo que por si só é importante, talvez o teste não pegue. Muito provavelmente, né? E às vezes não... Talvez tenha a ver com o critério do teste também, mas, por exemplo, a criança... especialmente essa criança com uma queixa atencional aí, de autorregulação, eles podem ter um perfil bastante competitivo, né? E quando eles estão numa situação de testagem, um teste de atenção, que demora 2 minutos... Eles engajam motivação. Ele vê que você está cronometrando e, tipo, não tem distrator atencional, não é um ambiente que é aversivo para ele como a escola já é. Parecido com jogar videogame. Talvez. Super, eles vão bem no videogame, sim, por exemplo. Então ele se envolve, se engaja e vai super bem. Mas se eu fizesse alguma coisa meio semelhante em sala de aula, que já tem um ambiente mais aversivo, que já tem mais estímulos distratores, etc. Uma possibilidade. Tá. Então se o paciente tiver um perfil competitivo, ele pode entender que aquilo é um jogo de videogame. Super. E aí vai ativar ali os aspectos motivacionais que vão jogar dopamina no pré-frontal e... Não, é muito comum a criança vir com essas queixas e ela tá o tempo inteiro pedindo feedback na avaliação. E aí, fui bem? E acertei? E aí? Quero ver, né? Fica olhando a sua anotação pra tentar. E aí, isso faz com que ela engaje. Tipo, funções executivas, uau, super demais, só né? Quer sair dali... Só que sair dali, né? Não tem. Então, existem moduladores aí para os resultados da nossa avaliação neuropsicológica, então, né? Teoricamente. Teoricamente, na prática. Sim.
Mas não exclui a importância da neuropsico, Claro, porque para claro. você compreender aquele comportamento, é interessante ter Aliás, inclusive serve até para dizer que se tiver a motivação, ele funciona, né? Exatamente, para entender aquilo. Então, para fechar, a gente vai falar um pouquinho de um curso que ocorrerá no Centro de Terapia Cognitivo Veda, CTC Veda, sobre As possíveis integrações entre a neuropsicologia e a terapia cognitivo-comportamental. Então, é tanto direcionada para quem já tem as duas formações, quanto para quem é neuropsicólogo e quer saber um pouquinho mais como a TCC pode contribuir nas intervenções, que a gente falou pouco, inclusive, a gente pode falar mais para frente. E ao contrário, um pouco mais nesse sentido que a gente falou hoje, né? De como a neuropsicologia pode contribuir para a terapia cognitivo-comportamental. Então serão 12 ou 14 horas de curso, uma sexta-noite, um sábado, o dia inteiro. Estaremos eu, Arthur, professora Larissa Gassi e professor Rafael Suan. Fique ligado, então, no site da Terapia Cognitivo no site do Comportamental. CTC Veda tem as informações. Eu divulgarei na página do Facebook, Psicologia na Veia, e também farei uma postagem aqui no canal do YouTube. Bruna, obrigado pela aula inaugural, né, que você deu. A gente tentou fazer uma entrevista, mas foi uma aula que você deu pra gente. Ter você inaugurando essa parte aqui das entrevistas foi muito bom, né? E é isso, pessoal. Fiquem atentos aí nas próximas postagens, nos próximos vídeos e nos ajude a divulgar o canal Psicologia na Veia. Até a próxima!